modelagem de um processo de negócios, frequentemente precisamos representar situações relacionadas ao tempo, tais como esperas, atrasos, vencimentos ou prazos para as atividades desse processo. A maneira de modelar estas situações é utilizar eventos do tipo timer, e dependendo do tipo de situação que queremos representar, é o padrão que utilizaremos para modelá-la. Vejamos casos diferentes com um exemplo. Continuando com a modelagem de processos da agência de viagens, a mesma nos solicitou que queriam representar a venda de um voo charter, como promoção de determinada atração turística. O processo completo deve ter uma duração máxima de 3 meses, e ao atingir esse tempo, o processo deve terminar definitivamente. A venda do charter começa com a publicação da promoção em diferentes meios de imprensa, redes sociais e páginas web. O objetivo é poder vender todos os assentos disponíveis no voo de forma a maximizar o lucro. Uma semana após o lançamento da promoção, começa a venda das passagens. Quando se consegue vender todas as cotas, o voo é habilitado, o que implica que o voo realmente ocorrerá, e a promoção é eliminada nos diferentes meios onde foi publicada. Durante a atividade de venda das passagens do voo, com o passar do tempo, certas ações são tomadas. Por exemplo, se faltam 30 dias para concluir o processo de venda e nem todos os assentos do voo foram vendidos ainda, é disparado um aviso que inicia um subprocesso de aumento da publicidade da promoção nos diferentes canais de venda. Quando faltam 10 dias para finalizar o processo e ainda há vagas no voo, é disparado um evento que não interrompe a tarefa de venda, mas inicia uma atividade de redução dos preços nas publicações, de forma a atrair mais passageiros, já que o objetivo é vender a máxima quantidade possível de lugares. Quando faltam 3 dias para completar os 3 meses da promoção, a tarefa de venda é interrompida e é avaliado se foram vendidas mais de 95% das vagas disponíveis. Se esse percentual foi atingido, a venda do voo é fechada e o mesmo é habilitado, eliminando as promoções e encerrando o processo. Caso não tenha sido atingido 95% das vendas, é solicitada a autorização da administração da agência de viagens, para ver se a mesma autoriza o voo a sair ou se o voo charter é cancelado por não ter sido cumprido o objetivo de vender a maioria dos lugares disponíveis. Caso o voo seja autorizado, ele é habilitado, a promoção é removida e o processo termina. Caso a administração não autorize o voo, a promoção é encerrada diretamente e o processo é encerrado. Vamos ver agora como modelamos cada uma destas situações relacionadas ao tempo. Para começar, executamos o GeneXus Business Process Modeler e criamos um objeto Business Process Diagram, chamado Charter Flight Sale. Vamos nos concentrar em modelar primeiro o fluxo mais comum, ou seja, aquele que acontece se tudo correr bem. No nosso caso, é publicar a promoção do voo charter, vender todas as passagens, habilitar o voo, retirar a publicação da promoção e finalizar o processo. Para começar, a partir da barra de ferramentas, arrastamos um Non-Start Event e uma tarefa interativa. Chamamos esta tarefa de Advertise Chart Flight Promotion e a unimos a partir do Non-Start Event. Conforme indicado pela agência de viagens, uma vez publicada a promoção, devemos aguardar uma semana para começar a vender as passagens do voo. Para implementar uma pausa, utilizamos um evento do tipo timer. Portanto, arrastamos um Intermediate Timer Event para o diagrama e o unimos a partir da tarefa Advertise Chart Flight Promotion e adicionamos a descrição One Week Delay. Nas propriedades do Intermediate Timer Event, no valor Days, escrevemos 7. Agora, arrastamos outra tarefa do tipo User, a nomeamos Cell Charter Flight Tickets e a unimos a partir do evento Timer. O timer, utilizado desta forma, fará com que, uma vez finalizada a tarefa de publicação da promoção do charter, o fluxo pare por uma semana antes de que se inicie a tarefa de vendas de passagens do voo. Uma vez que for finalizada a venda de todas as passagens, deve ser habilitado o voo. Então, arrastamos outra tarefa interativa. A chamamos de End Sales and Enable Flight e a conectamos a partir da tarefa de vendas de passagens.
Depois que o voo charter já tem todas as passagens vendidas e está habilitado para a realização do voo, devemos eliminar a promoção que havíamos publicado e finalizar o processo. Para isto, arrastamos uma tarefa do tipo script, a qual chamamos de End Promotion. E por último, arrastamos um Known End Event para encerrar o processo. Isto que modelamos assume que são sempre vendidas 100% das cotas do charter no tempo ideal, mas nos falta adicionar vários controles e requisitos que a agência nos solicitou. Para começar, devemos garantir que todo o processo não tenha mais de 3 meses de duração. Para isso, arrastamos um Intermediate Timer Event e atribuímos a ele a descrição 3 Months Deadline. Para garantir que o processo termine definitivamente neste prazo, ou seja, que sejam dados por encerrados todos os fluxos do processo, arrastamos a partir da toolbar um Terminate End Event e o conectamos a partir do Timer Event. Nas propriedades do timer, atribuímos que a unidade de tempo sejam days e colocamos o valor 90, ou seja, o deadline será de 90 dias, equivalente aos 3 meses solicitados. Agora, passemos a modelar os diferentes avisos ou datas limite que nos coloca o processo de venda de um voo charter. A primeira ação ocorre quando faltam 30 dias para cumprir o prazo máximo de duração do processo de venda. Ao faltar 30 dias, deve começar com uma maior propaganda e esforço de vendas. Para modelar isto, arrastamos a partir da barra de ferramentas um evento intermediário do tipo timer e o soltamos em cima da tarefa Sell Charter Flight Tickets. Colocamos a descrição -30 days. Em seguida, inserimos um subprocesso incorporado que chamamos de Big Sale. O conectamos a partir do timer, inserimos um Known End Event e o conectamos a partir do subprocesso. Nas propriedades do timer que colocamos sobre a tarefa, configuramos o Timer Usage em Warning, já que a ideia é que ao iniciar a execução do subprocesso seja emitido um aviso. Observemos que ao escolher o valor Warning, a propriedade Interrupts Activity desaparece, pois não faz sentido quando queremos apenas dar um aviso. Uma particularidade que temos que ter clara é que o tempo que definimos no Timer Event começa a contar a partir do momento em que se inicia a execução da tarefa onde o evento está inserido. Como queremos que o subprocesso de aumentar a propaganda comece quando faltarem 30 dias para que finalizem os 90 dias totais do processo, temos que fazer algumas contas. Sabemos que ao começar o processo, começam a ser contados os 90 dias. Supondo que a tarefa Advertise Charter Flight Promotion não consome tempo, sabemos que o processo Sell Charter Flight Tickets inicia 7 dias depois, ou seja, faltando 83 dias para o deadline do processo. Portanto, o subprocesso Big Sale deveria começar aos 83 menos 30, igual 53 dias após o início da tarefa Sell Charter Flight Tickets. Nas propriedades do Intermediate Timer Event, atribuímos o valor 53. Isto que modelamos nos garante que o timer emitirá um warning faltando 30 dias para terminar o processo. Veremos este aviso na execução da tarefa na caixa de entrada do cliente de Workflow. Agora, queremos modelar que quando faltem 10 dias para finalizar o processo de venda do charter, os preços sejam reduzidos a fim de garantir a venda de todas as passagens. Para isto, arrastamos um Intermediate Timer Event, novamente o colocamos sobre a tarefa Sell Charter Flight Tickets e atribuímos a ele a descrição -10 days. Em seguida, inserimos uma tarefa interativa e atribuímos a ela o nome de 50% Off, para representar o processo de redução do preço do charter para a metade do preço inicial. Conectamos a saída desta tarefa ao Known End Event do subprocesso. Vamos para as propriedades do evento Timer e definimos a propriedade Interrupts Activity com o valor False. Na propriedade Timer Usage, escolhemos o valor Known, pois a ideia é iniciar o processo de redução de preços sem emitir um aviso e sem interromper a tarefa de venda de tickets. Este evento deve ocorrer faltando 10 dias para finalizar o processo,
ou seja, 20 dias após o warning que modelamos anteriormente. Então, escolhemos Days e colocamos 73. Com isto, faltando 10 dias para finalizar o processo, automaticamente será disparada a tarefa de desconto, enquanto continua a tarefa de venda de passagens. Agora, tomaremos a última ação antes de atingir o prazo limite de venda do charter, a qual é que 3 dias antes de finalizar o processo, se já foram vendidos 95% de passagens ou mais, a venda será dada como fechada e automaticamente será habilitado o voo charter. Queremos que este controle seja um deadline que interrompa a tarefa de vendas. Caso o percentual desejado não seja atingido, deixaremos a decisão nas mãos do gerente. Para este último controle, arrastamos outro evento timer sobre a tarefa Sell Charter Flight Tickets e o denominamos -3 days. Na propriedade Timer Usage, deixamos o valor padrão Deadline e na propriedade Interrupts Activity, deixamos o valor padrão True. E devemos fazer com que isto seja disparado 7 dias após o último deadline, ou seja, atribuímos o valor 80. Como comprovação, estes 80 dias, mais os 7 que esperamos para iniciar a venda, totalizam 87 dias, ou seja, este deadline será disparado 3 dias antes dos 90 dias em que termina o processo global. Em relação ao percentual de vendas alcançado, suponhamos que existe um dado relevante que armazena esta informação e o mesmo é atualizado constantemente a partir da tarefa de venda de passagens. Para verificar se 95% das vendas foram atingidas, inserimos um Exclusive Gateway, que unimos a partir do Timer Event -3 days e colocamos a descrição More than 95% sold. À direita, o conectamos com a tarefa End Sales and Enable Flight e rotulamos o fluxo com o Yes. Agora, inserimos uma User Task chamada Manager's Authorization, que a unimos a partir do Exclusive Gateway, e definimos a propriedade Condition Type com o valor default. Esta união rotulamos com No, porque será o caminho padrão. Esta tarefa representa a ação do gerente de autorizar que seja habilitado o charter ou não. Para consultar a decisão tomada, inserimos outro Exclusive Gateway, que conectamos a partir da tarefa Manager's Authorization. À direita do Gateway, conectamos com a tarefa End Sales and Enable Flight, e este fluxo rotulamos com Yes, para representar a autorização do gerente para liberar o voo. A seguir, será executada a tarefa que encerra a venda e deixará o voo habilitado. Por último, é terminada a promoção e finaliza o processo. Abaixo, unimos o Gateway. Conectamos com a tarefa End Promotion. Rotulamos este fluxo com No e o atribuímos como caminho default. Desta forma, se o gerente não autoriza a habilitação do voo, apenas finalizará a promoção e o processo de venda do voo charter terminará. Neste processo, tivemos a oportunidade de ver como modelar pausas, controlar a duração máxima de um processo, dar avisos e gerir prazos, interrompendo ou não a tarefa que pretendíamos monitorar. Isto resume a maioria dos casos de uso de eventos do tipo timer para modelar padrões de tempo. Recomendamos que você veja outros casos de modelagem de padrões de tempo no vídeo Bifurcação e União de Caminhos, Geração de Avisos Periódicos e Gestão de Sinais, que pode ser acessado com o link mostrado na tela. E também no vídeo Modificação de Dado Relevante, Evento Timer e Calendários, no seguinte link.